Bom dia, pessoal. Eu sou a Letícia da Construliga e eu estou aqui para apresentar para vocês o curso Painel Modular de Concreto com Rejeitos de Mineração. Esse é mais um curso que faz parte do movimento Todos pela Construção, que é uma iniciativa do Sebrae e ConstruLearning, uma joint venture entre a Etos Soluções e a Construliga. Hoje, o curso vai ser com o professor Romero Camargos. Romero, seja muito bem-vindo. Pode ligar a sua câmera. Tudo bem, Romero? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Prazer estar aqui com você, Letícia. Prazer é todo nosso. Só para falar um pouquinho sobre o currículo do Romero, ele é engenheiro graduado pelo CFET, Minas Gerais, com 36 anos de formação. Ele tem experiência profissional com obras públicas e privadas, obras civis de subestações e montagens eletromecânicas, refinarias de concreto, mineração, telecomunicações, tanque e estruturas laminares de concreto. Ele é diretor da Laminatos Engenharia e Inovação. Romero, o espaço é todo seu agora, fica à vontade e, de novo, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado a todos que estão presentes aqui, né? Primeiramente, eu queria fazer um agradecimento à Etos, à Construliga, à BCP, à SNIC, ao Sebrae, em especial aos nossos consultores aí, o Felipe, ao Davidson, a Letícia e o Lincoln também, né? Então, hoje, o nosso processo construtivo é um painel modular de concreto com a incorporação dos rejeitos de mineração. Na verdade, por que modular? Modular porque ele atende praticamente qualquer tipo de arquitetura, né? Ele não importa o que o arquiteto está fazendo. Se é um pé direito de 2, 3, 4 metros de altura, não interessa. A janela que ele quer pôr, nós conseguimos adaptar. A porta que ele quiser pôr, nós conseguimos adaptar. Essa é uma das vantagens do processo modular, do qual nós trabalhamos com ele. E o rejeito da mineração veio posteriormente. Então, vamos lá. A Laminatos é uma spin-off da Laminos Engenharia, né? E nós criamos a Laminatos em função de alguns projetos que estavam em evidência aqui no estado de Minas Gerais. Aí, a Laminos, na verdade, já tem mais de 10 anos de experiência, onde utiliza esses produtos de estruturas laminares de concreto. Então, a Laminos já utiliza esses produtos, já industrializa esses produtos há mais de 10 anos. Né? A gente tem alguma experiência, tanto obras públicas, privadas, aí vai de pontes, estádios, e uma série de outras coisas que a gente fez, posto médico, posto de saúde, todas essas áreas, né, que vocês conhecem aí no mercado, a gente já trabalhou bastante. E a gente criou a Laminatos. Mas a Laminatos foi em função de que a gente estava precisando de entrar num projeto do Mine Hub, né? O Mine Hub é uma empresa, vamos chamar de empresa, onde trabalha só com startups. E aí, eu já conheci a Cláudia, que é nossa diretora da nossa empresa, e ela trouxe para mim um projeto de uso do rejeito da mineração no nosso processo construtivo. Ela já tinha conhecimento que sabia que nosso processo construtivo dava para utilizar, né, o rejeito da mineração. Só que ela falou, Romero, vamos entrar nisso, isso vai dar uma grande chance para nós e tal. Ela falou assim, então vamos entrar. Só que a operacionalidade disso era complicada, porque eu tinha que criar uma startup em uma semana, né? Criar toda uma estrutura de uma empresa em uma semana, porque só aceitava startup. Aí a gente iniciou um trabalho durante uma semana, criou nome, opção de coisas, né? E tudo que o Mine Hub solicitava, né, dentro do projeto, a gente conseguiu
entrar no projeto, né? E, né, teve em torno de aproximadamente 100 empresas que participaram, e esse projeto foi o quê? A união de todas as mineradoras do país, onde se uniram para dar, o objetivo disso era dar uma solução para o rejeito das mineradoras. Em todos os sentidos, em segurança, movimentação de terra, uso do rejeito, drones e várias outras coisas. E aí, né, dessas 100 empresas aproximadamente, foram escolhidas 15 empresas. Das 15, parece que 5 aqui de Minas, e das 5, a única que conseguiu, né, ser apadrinhada lá pelo uso do rejeito da mineração na área da construção civil, efetivamente, foi a Laminatos. Nós fomos apadrinhados pela Nexa Researches, do Grupo Votorantim. Aí, né, a gente passou alguns desafios por causa que a gente não conhecia o produto final do grupo da Nexa Researches, né? Se a gente poderia trabalhar, se era toxicológico e tal, né? Um rejeito diferenciado, né? Que a gente não conhecia. E aí a gente começou a fazer os testes, né? E no momento oportuno veio o resultado que não era toxicológico. Aí fizemos todos os exames, todos os testes pertinentes, né? Para ver se a gente poderia trazer algum dano à sociedade, né? Lixiviação e entre outros. Nada deu problema, graças a Deus, nada deu problema. E aí, né, a gente continuou com o processo, que daqui para frente nós vamos falar. E aí a gente entrou no outros processos, o Accelerate 2030, o FIENG Lab 4.0, o House Impact, lá de São Paulo, da qual hoje nós estamos fazendo uma parceria com a ArcelorMittal e a CBMM, e um projeto que a gente está desenvolvendo, que futuramente a gente, né, deve apresentar isso para a sociedade, né, bastante interessante, o apoio deles, né, e eu acho que a gente vai criar um negócio bastante interessante para as prefeituras, né, para obras sociais que a gente está desenvolvendo, né, que é o foco que a gente está trabalhando nisso. E agora, recentemente, nós entramos na 49 Startup University, que é uma startup que tem uma metodologia utilizada da Universidade Stanford, da Califórnia, que é uma das instituições mais prestigiadas do mundo, com foco no empreendedorismo, né, e inovação. Então, vamos lá. Nossa missão: transformar rejeitos minerometalúrgicos em produtos para a indústria da construção civil, contribuindo para um capitalismo ecologicamente inovador. Nossa visão: ser referência em soluções para os desafios das mineradoras e siderúrgicas, com o propósito de dar valor aos seus rejeitos. Nossos valores: inovação, sustentabilidade, credibilidade, parcerias saudáveis e agilidade. Produto: na verdade, esse produto é uma patente do professor Anselmo Duarte, que eu conheci através de um amigo, né, porque ele me apresentou o produto e eu falei, achei bastante interessante, e eu que já trabalhei com um bocadinho de funcionários, e depois que eu vi o produto, eu falei assim, gente, isso eu posso diminuir a quantidade de pessoas na minha empresa e ter uma alta produtividade no campo, porque o produto é industrializado. Mas a história, resumidamente, ele desenvolveu isso, ele estava em Kobe, no Japão, quando teve um terremoto. Lá ele estava lá e ele trabalhava para o governo brasileiro em área de usinas nucleares, que é uma das especialidades deles. Aí, com isso, ele ficou muito preocupado com esse terremoto, que morreu muita gente, casas destruídas, né, coisa loucura. E aí ele viu que os prédios, né, lá no Japão não caíram, ficaram em pé.
como ele já tinha o conhecimento, né, que aqui dali tinha uns pêndulos e tal, alguns amortecedores, né, já que eu tinha esse conhecimento, ele falou assim, gente, por que vocês não constroem casas, né, que podem dar sustentabilidade às pessoas de menor poder aquisitivo? Mas ficaram naquele negócio e acabou... ele falou assim, acho melhor vir trazer essa ideia minha para o Brasil. Aí aconteceu que ele trouxe esse projeto para o Brasil. O que é? É um painel envelopado. E ele chega e fala assim, Romero, eu não inventei nada. Eu peguei o que já existia no mercado e somei isso. E deu certo. Né? Aí o que ele fez? Pegou um perfil U, né? Fez uma placa e colocou uma malha de aço. Mas a malha de aço vai ser em função da especificidade que você vai usar. Se é para laje, se é para parede, se é para piso, se é para rino, aí vai depender do que você vai fazer. E realmente, né, ele foi vitorioso com esse processo dele, tanto que todos os testes foram feitos na Universidade Federal de Minas Gerais. Ele acompanhando, e o professor Edgar Mantilha, que foi um dos coordenadores do projeto lá, e falou, olha, esse negócio aqui é fabuloso, vai para frente que isso vai dar certo. Né? Aí, vamos falar um pouquinho aqui. Painel envelopado. Contém o frame nos bordos e placa interior. O frame exterior pode ser soldado rigidamente em uma estrutura metálica pura. Pode ser dimensionado como componente de estrutura metálica, reduzindo o volume de aço em 30% a 40%. Substitui o travejamento, melhora a estabilidade, supera a resistência de concreto armado convencional, é industrializado em todas as instalações elétricas, hidráulicas, esgoto e esquadrias embutidas. Pode ser produzido em concreto aparente, com revestimentos ou pré-pintado. Unidade fabril barata, vai depender da quantidade que você vai produzir. Pode ser móvel, pode ir ao canteiro de obras, ou pode ficar no meu canteiro e a gente transportar. A gente pode fornecer direto as placas para as construtoras e elas fazem as montagens. Na verdade, é um legozinho que qualquer um pode montar. Né? Vamos voltar um pouquinho aqui para frente, no item 3, pode ser dimensionado como componente de estrutura metálica, reduzindo o volume do aço em 30% a 40%. O que significa isso? Quando eu tiver uma estrutura de aço, um prédio em aço, né? Na hora que eu encosto o meu perfil, a minha parede, de um lado do pilar metálico, do outro lado pilar metálico, essa estrutura vai ser mais incorporada, né? Vai ter mais estrutura. Então, o que significa? Que eu posso diminuir a espessura do meu pilar, significando que eu posso ter uma economia maior no processo construtivo. E várias outras coisas que a gente pode fazer. Então, como é que significa esse painel envelopado? É uma estrutura, né? É uma mesa moldadeira ativa, não passiva, né? A mesa, ela bascula porque ela é ativa, não o sistema convencional que é passivo, você concreta e deixa ali na cura para depois você desmontar e montar novamente. Nesse caso, não. Ela não precisa desse tipo de formação. Como tem o perfil, né, eu já concreto na parte da manhã, dependendo se eu colocar algum tipo de aditivo, com 6 horas eu já posso desenformar e colocar a peça para cura ou para secar ali. Né? E aí são essas algumas das variáveis do processo construtivo. Então, aí, por que modular? Modular porque eu não sou pré-moldado, aquele padrão. Eu posso atender diversos tipos de arquitetura. Né? O arquiteto faz para simplificar, numa casa. Eu quero fazer um pé direito de 3,50. Eu faço um pé direito de 3,50. Eu quero um pé direito de 4 metros. Eu vou fazer um pé direito de 4 metros. Eu quero uma porta de 1,80. Sei lá, 2 metros de largura. Pé direito de 3 metros. Sei lá, não interessa. Né? Então, isso é a vantagem que tem o processo construtivo. Né? E já vai tudo pronto, né? com a parte hidráulica, elétrica. Né? E aí, a grande importância disso também. Já vai com as janelas prontas. Aqueles fabricantes que já entregam a janela pronta, só com um madeirinhozinho por fora, você já coloca, já concreta junto, né?
aqui é o caso, da esquerda para a direita, na placa, na foto da esquerda, tem uma cozinha, um banheiro e um quarto. Então, do lado direito, já saiu concretado a parede que liga de fora a fora a cozinha, o banheiro e o quarto. E a janela já está lá prontinha. Depois que na hora que você for pintar, aí você tira a parte do madeirite ali e pronto. Outra coisa importante, gente, que eu queria falar. Como essa mesa moldadora é altamente polida, o que significa? Você não precisa emassar minhas paredes. É só chegar com a pintura automaticamente. E algo mais ainda, você economiza a tinta da pintura. Por quê? Porque ela é lisa, muito lisa. É como essa mesa que vocês estão sentados aí, assistindo aí, é uma mesa altamente polida. Então, você vai ver que você economiza na tinta também, na hora de você fazer o produto final. Agora, umas pequenas variáveis nossas aqui. Você já pode levar o produto semi-acabado. Por exemplo, você pode colocar uma parede azulejada. Você já coloca o azulejo deitado em cima da mesa moldadeira, né? E esse azulejo você coloca o espaçador, coloca o perfil em volta, né? E a malha de aço. Você vem, joga o concreto, vibra. Normalmente o concreto é usinado, eu já compro o concreto usinado. Antigamente eu usinava, mas vi que comprar o concreto usinado, já a diferença é tão pouco com aquilo que eu fazia, que eu preferi comprar usinado, e é mais fácil para mim atender às normas e os laboratórios, e aí fica mais coerente, mais seguro, né? E aí, na hora que eu tirava, já saía da placa, a foto da direita, já saía ela toda já azulejada, né? E isso é muito importante, porque depois não existe possibilidade de cair o azulejo, porque ele cola de tal forma melhor do que as massas AC3 e etc. que tem aí, as argamassas para segurar o azulejo. Não tem jeito. Fizemos o teste de arrancamento, deu mais de 20 MPa, quer dizer, saiu o azulejo junto com o concreto. Tá? Vamos lá. Obras realizadas, né? Aí tem diversas obras, eu vou contar mais detalhes das obras que agregam valor ao nosso processo consultivo. As pessoas gostam de se interagir mais assim. Então, aqui a primeira da esquerda em cima, o que está indo ali? Está indo uma parede completa, com um quarto e uma sala. Né? O caminhão Munk já levantou a placa, né? Já com a parte da sala e do quarto. Né? Em cima, já fazendo o segundo andar. Coisa importante também, na hora que eu emendo uma parede, na hora que eu coloco uma parede contra outra, o que acontece? É muito seguro, porque na hora que eu bato um pontinho de solda ao longo de toda essa estrutura, meu amigo, nem trator arranca isso. Não tem jeito, né? E depois você passa o impermeabilizante para evitar penetração de água, umidade, essas coisas, e depois você vem com a tinta. E depois que você tinta, você passa a tinta na placa, na foto da direita embaixo, você vai ver que não aparece, e nem ninguém vai saber se você não está numa casa de concreto. Né? Na verdade, gente, já fiz casa popular, mas as pessoas de poder aquisitivo gostam de construir as casas de alto luxo com o meu processo consultivo. Por quê? Elas ficam mais econômicas do que o processo convencional. Por quê? Velocidade construtiva. Segundo, quanto maior a casa, mais barato fica o processo construtivo, que o preço dilui no conceito final, porque a mão de obra que eu faço uma casa pequenininha é a mesma que eu faço uma placa grande ou uma placa pequena. Né? Então, a gente tem uma variável interessante nisso aí. Quanto maior a casa, mais barato fica o processo construtivo. Gente, eu esqueci de um negócio aqui. Eu vou pedir a Letícia para passar um vídeo agora, para ela ver, para vocês verem. Foi uma casa que a gente construiu, fez pela Casa Cor, aqui próximo ao Mineirão, aqui em Belo Horizonte,
né? E vou pedir para ela passar aqui agora, para ter passado antes, mas não tem problema não. Para vocês verem o processo construtivo em si, como funciona. Normalmente a gente participa da Casa Cor não dos ambientes, né, mas desses projetos especiais. E é sempre um projeto especial usando um sistema construtivo diferente. Eles tinham que construir uma casa que permaneceria no terreno após o evento da Casa Cor e que seria montada em um mês. Então esse foi o grande desafio, como fazer uma casa modernista no padrão das casas da região, com 3 quartos e sala com 3 ambientes, etc. E que ficasse num preço razoável, não é uma casa popular e nem uma casa de milionário. O Lambis é um sistema de painéis de concreto pré-fabricado que é usado para inúmeras situações. Fechamento de túnel, contenção, pontes. É impressionante o que se faz com esse produto. Casa de acabamento mais fino é a primeira. A forma de construção no Brasil mudou muito pouco nos últimos 50 anos, né? A gente continua quebrando as paredes para passar as tubulações, continua rebocando e gastando um desperdício calculado em 30%. A industrialização da construção vem para não só minimizar, né, todo esse desperdício e essa poluição, vamos dizer assim, mas também para abreviar, sobretudo, o preço da construção. Como ela é modulada, ela tem 1000 configurações. Você pode fazer ela mais linear, como a gente fez, a gente pode fazer em pátio, pode fazer vertical, a gente pode fazer até um prédio com ela. Então acho que abriu um leque de possibilidades enorme de projeto, de concepção, nessa filosofia de eficiência, de rapidez de entrega, pouco desperdício. Nada mais é que um grande Lego gigante e pesado, que no final dá 1000 possibilidades de ampliação, inclusive, do que está lá, e variações para outros casos. Construir de forma industrializada é um desafio. A ArcelorMittal foi fundamental. Foi o que viabilizou a gente fazer uma casa desse porte, uma casa com esse conceito e ter a oportunidade de mostrar para o público uma nova forma de se construir. Então é isso, gente. Esse é um conceito que a gente acabou de mostrar aqui, né? E foi um projeto da VCMF que a gente executou, projeto muito diferenciado, uma casa, na verdade, eu entendi que era de alto luxo. O que aconteceu? A gente era para desmontar a casa lá, mas o proprietário acabou, não, vai ficar aqui a casa, e a gente tem essa condição também, né? Se você comprou um lote, fez uma casa ali, e o lote é pequeno, depois você comprou mais um lote maior, você quer fazer uma casa, aproveitar todo o projeto seu, você desmonta ela e leva para o lugar que você quiser, né? Temos essas vantagens. Então, aqui em Minas, né, a gente fez o Estádio Democrata, que é um projeto bastante interessante, que prova, mais uma vez, a capacidade da estrutura que o Anselmo desenvolveu. Né? O que é? Lá, o Estádio Democrata foi o estádio em que, quando o Mineirão estava em reforma, todos os jogos passaram para lá. Né? Então, uma coisa muito interessante, que lá não tinha fundação. Né? O assento e o espelho foi encostado na terra, foi apoiado na terra, né? O tempo todo. Né? Aqui vocês estão vendo só o trator passando para nivelar, para poder assentar as peças. Né? Então, olha a foto da direita em cima para vocês verem. Olha a altura que foi aqui dali. Era um barranco onde apoiou o assento e o espelho, vai apoiando, aí virou um sistema monolítico. Né? Porque na hora que você solda as peças todas uma com a outra, meu amigo, aqui dali para tirar não é brincadeira, não. Né? E aí fizemos outros estádios aqui também, né? Que é o Centro Esportivo Aglomerado da Serra. Fizemos, né, para Camargo Correia aqui, né, onde ela estava construindo um projeto da Minha Casa Minha Vida e tinha que construir isso. Aí eles gostaram muito do nosso projeto e pediram para construir lá, por causa da velocidade construtiva também. Sem falar que o Estádio Democrata foi construído em 90 dias, né? Aí, essa aí é um projeto bastante interessante também,
né? Só que aí era tudo plano. Então, a gente tinha que fazer, né, a base toda com a placa, com o jacarezinho para apoiar o assento e o espelho. E a fundação? Não teve fundação. Por quê? Na hora que você coloca o peso em cima da placa, esse peso é todo distribuído ao longo do perfil embaixo. E esse peso é insignificante, é alguns quilinhos que ficam em cima dessa placa aqui, sabe? É muito pequeno. Também, o muro de arrimo, né? A gente faz, aí aconteceu que uma consultora aqui em Belo Horizonte, né, estava construindo para um prédio de apartamentos, tinha alguns desafios, porque ela estava construindo muro de arrimo por causa da chuva, e ela precisava construir para não atrasar a obra. Aí ela nos descobriu, né? E aí fizemos a placa com velocidade para eles, com 7 metros de altura. A placa da esquerda, primeira em cima, olha o tamanho do funcionário ali, para vocês verem o tamanho do muro de arrimo, né? E construímos, deu certo, né? A cura deu certo. Placa de 10 centímetros de espessura, só para vocês verem, né? Vamos lá. E agora, em falar em muro de arrimo, o professor Anselmo desenvolveu um negócio bastante interessante, sabe? É uma cápsula que uma cápsula invertida que você coloca nas nossas placas para fazer o atirantamento, né? Então, ele desenvolveu essa placa. A história é longa, mas não vou falar dessa história não, porque senão eu não dou conta de falar tudo aqui hoje. É bastante interessante aqui. Então, ele executou esse projeto do DR aqui de Minas, né? E onde aqui, na linha verde, que vai para a BR, que vai para o aeroporto de Confins, né? Ele utilizou essas cápsulas invertidas, onde o atirantamento ficava embutido. E aí não ficava o cucuruto para fora, onde houve um acidente aqui em Belo Horizonte por causa disso, uma história longa isso aí, né? E aí conseguiu que isso fizesse. Então, onde na linha verde e outros locais aqui também, em Belo Horizonte e fora de Belo Horizonte, já foi utilizado esse processo construtivo. Aqui está mais fácil mostrar para vocês, né? A cápsula fica invertida, né? E coloca o atirantamento, fica embutido também. Então, como é que fica? O cucuruto fica invertido, né? Pós-atirantamento, depois pós-revestimento. Você já não vê mais o atirantamento. A gente pode substituição de arrimos e tubulões, substituição de rip-rap, estacas metálicas, aí é uma série de coisas que a gente pode facilitar a vida das construtoras, né, que estão fazendo as construções, muro de arrimo rápido, né, essas coisas aí tem algumas facilidades para nós. Obras da CEMIG, a gente já fez algumas obras da CEMIG, né, a gente fez caixa separadora de água e óleo, casas de controle, né, vocês verem como é que o custo é importante. A gente saiu daqui na Grande Belo Horizonte, que é Santa Luzia, e foi montar lá no sul da Bahia, em Caetité, na Renova. Uma empresa me comprou o meu produto, né, e pediu para a gente montar lá para eles, né, no sul, para atender a Renova, que é uma obra, é uma empresa da CEMIG, de energia, das usinas eólicas, né? Aí, nós fizemos, normalmente, uma caixa separadora de água e óleo, demora em torno aí de 30 dias, por causa da cura do concreto, e você não consegue desenformar, e o risco você tem, né? E a parte interna, ela não dá para desenformar rápido. Então, você não consegue fazer em menos de 30 dias. Lá eu consegui montar em 2 dias e meio. Uma casa de controle da CEMIG, normalmente, a gente gasta em torno de 90 dias, porque ela é uma casa bem estruturada, é um projeto muito bom, né? Mas que dá um trabalho maior, um custo maior, né? E aconteceu que o pessoal estava querendo encurtar prazo, custo, né? E aí me pediu para fazer uma cotação para montar isso lá no Caetité, no sul da Bahia. E nós fizemos, né, essas casas de controle e montamos em apenas 7 dias com 4 pessoas. Só para vocês verem a velocidade que a gente está, né? Isso aí foi de grande valia. Saiu daqui, da Grande Belo Horizonte, andou 1.250, 1.300 quilômetros aproximadamente,
e fez essa montagem lá. Banheiros. Aqui em Minas, na época do Aécio Neves, nós tivemos que aumentar o índice de desenvolvimento humano. E aqui em Minas está precisando de recursos para obras na área social, e nós fizemos esses banheirinhos, né? Fizemos mais de 2.000 banheiros aqui, né? E o que eu fiz? Nós desenvolvemos o banheirinho com a placa de 2,5 centímetros de espessura, né? Montávamos em 17 minutos. E aí o pessoal gostou muito, né? E qual a vantagem? Porque tinha local que nem lombo de burro conseguia subir, nem burro então tinha que construir de tal forma que pelo menos 2 pessoas conseguiam carregar essa placa e levar para o local para construir o banheirinho, né? E em torno de 60 e poucos quilos, até 70 quilos pesava essa placa. Né? Isso as pessoas ficava tão bonito que as pessoas nem queriam usar o banheiro. Aí pintava, fazia, decorava o banheiro, ficou um negócio até bastante interessante. Não dá para mostrar as fotos aqui também, não. Outra coisa que a gente fez também, importante aqui para o Estado, foi a velocidade construtiva das pontes, né? Exceto as vigas, né? Mas a gente montava, tinha ponte que a gente montava num dia, sem problema nenhum, não dá para ficar mostrando as fotos todas aqui, que é muita coisa, né? E com a espessura, ponte a gente pode fazer para 40, 60, 70 toneladas para caminhão, o que for necessário, né? A gente consegue fazer isso aí sem menor problema. Túneis, né? Já fizemos diversos túneis, né? Aí no Rio de Janeiro também tem túneis. Fizemos aí no túnel do Juá. Essas placas a gente colocou porque qual o objetivo da placa? Aguentar a maresia e que ela seja também aguentar contra impacto. Que o objetivo nosso é isso, né? Aguentar contra impacto. Pode dar pancada nela, ela não vai cair. Ela vai estar segura lá. Se fossem outros produtos convencionais do mercado, realmente não daria conta, porque o túnel não pode ficar parado, porque senão atrapalhar o trânsito. Então, descobriram isso e nós conseguimos fazer esse projeto. Então, temos o túnel do Juá, no Rio também, temos o túnel Martins Sá, temos o Grota Funda, temos o túnel aqui de Belo Horizonte também, da Lagoinha, só que o da Lagoinha a gente fez com azulejo, de um lado do Lagoinha só, do outro lado não fomos, foi feito com outra argamassa lá para fixar o azulejo. Agora, gente, o importante disso tudo foi o uso do rejeito, né? O rejeito foi da Nexa Research, do grupo Votorantim, né? A gente, como eu falei, a gente não conhecia os produtos, o rejeito, a gente foi vitorioso em todos os sentidos, né? Por causa do rejeito. E o mais importante, que foi a parte técnica, né? Então, vou ser bem objetivo aqui, com 3 dias, usando 100% do rejeito, tirando toda a areia, deu 37,21 a resistência à compressão MPa. E com 28 dias deu 43,77. Fabuloso. Isso é fabuloso, né? Os especialistas aí que estão vendo isso agora sabem disso. Então, o que significa isso? Significa que no futuro, agora não dá tempo para isso mais, o que eu quero agora é desenvolver e botar a bola para frente, né? Tem umas etapas a serem vencidas, que a gente já está conseguindo, né? Mas que eu posso depois, no futuro, diminuir um pouco de cimento, um pouquinho de brita, para chegar dentro da norma, ou um pouquinho acima da norma, para me dar mais tranquilidade e para quem vai adquirir a casa, o empreendimento, o que for, dentro daquilo que eu já fiz. Posto médico, posto de saúde, né, guarita militar, a prova de tiro, aí tem uma série de coisas que a gente, tiro de AR-15, que a Polícia Militar do Estado de Minas já fez, já mandei aí para o Rio de Janeiro para fazer esses testes, os testes foram feitos aqui, porque a BCP pediu uma orientação e tal, eu mandei as placas, né, já com os testes, da mesma forma que eu fiz aqui com a Polícia Militar, né. Agora, o mais importante também disso tudo, gente, o que o nosso processo construtivo agrega valor? Não é só porque eu estou usando o rejeito em si. Não é só isso, não. Área ambiental. É um processo inovador, despoluição ambiental.
redução das chances de acidentes nas barragens. Eu sei que eu sou a ponta de lança, mas eu comecei, nós começamos. Agora todo mundo pode começar e fazer, porque deu certo. Funcionou, né? Substituição da matéria-prima virgem, da areia, né? A gente pode. Eu sei que eu sou uma ponta de lança, sou um icebergzinho que está iniciando, né? Mas a solução está dada. Agora, por que não dar essa continuidade? O social, favorecimento de programas sociais, redução de problemas de infraestrutura enfrentados pelas comunidades circundantes às minas. Por que não montar uma indústria lá e fazer os projetos que possam atender a região lá? É possível. Por que não? O econômico. Possibilidade de recebimento dos rejeitos sem custo na usina. Isso é uma grande possibilidade de receber os rejeitos sem custo na usina. Agora, uma coisa muito importante que nós conseguimos. A isenção do ICMS aqui em Minas Gerais. Isso foi um trabalho que foi um trabalho árduo do vice-presidente da Assembleia, Antônio Carlos Arantes. Ele foi indicado por um amigo meu que viu e falou, vamos levar lá no Antônio Carlos e tal, ele pode olhar isso para você. Eu não o conhecia, realmente não conhecia. Na hora que ele leu todo o projeto, ele falou assim, não, isso aqui é comigo, eu vou fazer isso para frente, isso aqui é maravilhoso. E aí foi um trabalho árduo que ele teve lá na Assembleia Legislativa de Minas, né? E conseguiu mostrar para todos os deputados o quanto isso era importante para o nosso Estado, né? O que o governo de Minas ia ganhar com isso, né? Principalmente na área sociais, o que eu poderia fazer mais barato para as prefeituras da região aqui, né? E esse é o objetivo. Eu sou empresário, claro, tenho que ganhar meu dinheiro, óbvio, mas por que não fazer mais barato? Por que não? Para que eu exorbitar? Não justifica. Então, a vitória que ele conseguiu para todos nós, né, foi importantíssima para nós. E essa vitória veio, consequentemente, né, do nosso amigo aqui, Zema, nosso governador, que endossou isso no início de janeiro, né, essa lei, né, da isenção do ICM no nosso processo consultivo. Isso foi fabuloso, isso foi uma vitória alcançada, que vai nos dar grandes chances de crescer muito e dar um valor enorme para o uso do rejeito das mineradoras aqui em Minas. Então, vamos lá. Redução do custo do produto, favorecendo classe de baixa renda e obras públicas. Não só isso, mas de alta renda também, porque a diferença é só, na verdade, é o tamanho da casa e o acabamento. Então, todo mundo vai sair ganhando. Baixo custo competitivo é o baixo custo do mercado, a abundância da matéria-prima, todo mundo sabe, né? Grande flexibilidade na aplicação, maior resistência, já viu os resultados, agilidade na produção e montagem, atende às normas desempenho 1575, que nós estamos trabalhando nisso agora, né? Eu vou mostrar para vocês, né? E uma coisa importante, gente, esse projeto, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, da ONU, que mais representa na atuação da Laminatos, são esses aqui, ó. Isso é coisa interessantíssima, né? Então, quem conhece sabe que vale a pena. Primeiro, os 4 principais objetivos que a ONU que mais representa a atuação da Laminatos: trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis. Isso é show de bola, gente. Vocês conhecem isso bem, sabem o quanto isso representa para o nosso Estado, para o nosso Brasil. Agora, uma coisa muito legal que aconteceu quando a gente participou do Mine Hub, né, foi que, junto com os professores da universidade, né, a gente teve a ideia, né,
em comum acordo, de fazer um concurso com os alunos da arquitetura, que era, o concurso era o quê? Fazer uma casa protótipo de médio luxo, né? Seria uma casa protótipo com o uso do rejeito para a gente fazer os testes para atender às normas de desempenho. E teve o primeiro no cheque, o primeiro, o segundo e o terceiro colocado. E aí, essa casa foi a que ganhou o primeiro lugar. Né? Então, esse é um projetinho básico aí, e é essa casa que a gente vai construir lá em Pedro Leopoldo, para fazer todos os testes da norma de desempenho. O processo nosso já atende a norma de desempenho, mas a gente tem que fazer com o uso do rejeito e provar que vai atender às normas, para a gente não ter desafio lá na frente. Né? Essa é a proposta. Né? Eu acredito muito que vai dar em função do que o rejeito trouxe para nós. Né? Isso aqui é uma unidade habitacional que a BL Arquitetura está fazendo, a arquiteta Eduíge está desenvolvendo aí para a gente. Né? O que é unidade habitacional? É um conceito diferenciado dessas Minha Casa Minha Vida, né? Que vai agregar valor para quem está morando. Né? Fazer aquela casa padrão a vida inteira. Tal. Nosso processo permite fazer 10 casas diferentes. Eu quero uma porta maior, um janelão maior, sei lá, né? Um conceito diferenciado que a BL Arquitetura desenvolveu aqui para nós, para a gente colocar isso no mercado. Né? Então, a gente está trabalhando, ela começou a desenvolver isso, né? E fez uma proposta um conceito inovador, né? Para o pessoal que vai morar lá sentir bem. Puxa vida, que casa legal que eu estou morando aqui, pô, isso aqui não é minha casa, minha vida, isso aqui é uma casa muito, muito diferenciada, né? Então, uma casa de 50 metros quadrados, com 2 andares, né, com esses conceitos inovadores. Né? Nós estamos fazendo também um projeto, junto com nossos parceiros, e um centro de apoio comunitário. Né? Esse centro de apoio comunitário é para atender uma funcionalidade diferente, para atender as prefeituras que estão precisando. Um custo mais econômico, diferenciado, né? Onde esse centro de apoio comunitário pode virar várias coisas ao mesmo tempo, né? Pode virar uma creche. Para virar uma creche, tem que atender mais 4 placas ali. Vamos sentar uma meia dúzia de placas, né? Para poder fazer mais paredes, né? Para fazer mais quartos, se for o caso, mais salas, o que for necessário. Então, o processo permite fazer isso. Você fazer, eu vou abrir uma parede ali, uma porta. O processo permite fazer isso. Você usa uma maquita, você corta o lugar do marco, coloca o marco e faz, porque o projeto é estrutural, a parede é estrutural. Me permite fazer esse tipo de coisa, porque ela é soldada, eu não falei lá atrás, mas só para explicar, a malha de aço é soldada nos bordos do perfil, e isso dá uma estrutura diferenciada. É como se fosse uma placa protendida, né? Então, isso é um negócio bastante diferenciado aí na área da construção civil. Agora, uma coisa diferenciada que tem aqui, né? O que está acontecendo? Esse aqui é um resumozinho que a gente pode falar, né? 63% das barragens com alto potencial de dano estão em Minas Gerais. Somente a região metropolitana de Belo Horizonte é responsável pelo armazenamento de em torno de 1 bilhão de toneladas de rejeito. Né? Então, é uma coisa perigosa. Né? E o que tem, né, em Minas Gerais, aproximadamente? Em torno de 27 mil estabelecimentos, indústrias da construção civil. E isso pode ser trabalhado para a gente baixar o custo dessas consultoras, para fazer obras mais em conta, né? E a gente acredita que nos próximos 5 anos, a gente vai... É um estudo que a gente fez, aproximadamente, umas 2.000 unidades habitacionais. Então, em torno de 480 mil metros quadrados de painéis de concreto para a indústria. E a gente pode aproveitar cerca de 100 mil toneladas, aproximadamente, de rejeitos da mineração.
né? E isso aí vai depender também de outras áreas que a gente pode atuar, não só na área de residenciais, mas nas obras públicas e privadas que poderão vir. Gente, eu queria só acrescentar aqui uma coisa, né? Agradecer, né, a Cláudia, que me ajudou muito para chegar onde eu cheguei, onde nós chegamos. Agradecer em especial aos professores, das quais, se não fosse eles, realmente, talvez eu não chegaria onde cheguei, porque o conhecimento deles anterior nos permitiu chegar aonde nós conseguimos chegar, né? Isso foi prioritário, sabe? E não só o conhecimento, mas o que eles fizeram com o dom e o discernimento deles, que eles nos deram apoio em todos os sentidos para a nossa empresa, né? Eu que sei o quanto eu tenho que dar valor a eles pelos que eles fizeram por mim, pela nossa empresa. É o professor Edgar Mantilla, o Fernando Lameiras, a Sofia Bessa, a Jude Mantilla e o Birajara Camargos. Realmente, tem coisas que fizeram e nunca me cobraram, né? O atendimento, vem cá, vai lá, fazia e tal. O Birajara me atendia lá né, sem perguntar nada e sempre me ajudou, né? Há muitos anos, né? Então, realmente, eu devo muito a eles, porque senão eu não estaria aqui hoje, né? O que eles fizeram por nós é de tirar o chapéu, né? E também eu queria agradecer em especial o presidente da FEAM de Minas Gerais, o senhor Renato Teixeira Brandão, que logo que conheceu, viu meus projetos, me fez os convites para participar das palestras nessa área, na área da mineração, né? Desse sistema todo aí que está acontecendo no mercado. Ele viu que a gente poderia crescer nisso e trazer algo mais para a nossa sociedade. Também o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o senhor Germano Luiz Gomes Vieira, também nos deu apoio, enxergou o que a gente era capaz de fazer para o Estado. E também um especial agradecimento à equipe da Nexa Research, que é do Grupo Votorantim, que foi um dos fatores preponderantes, né, para o sucesso desse projeto, né? A equipe, nossa senhora, não tinha hora para trabalhar, para nos ajudar, né? Eu não vou dar nomes aqui, porque tem gente que eu nem conhecia e nos trabalhou, nos ajudou bastante. E também, em especial, ao gerente-geral da planta de vazante da Nexa Research, o engenheiro Fernando Mendonça Gurgel, né? E isso também que eu já mencionei anteriormente, para chegar onde chegamos, né? Isso, sozinho, pode ter certeza, gente. Se eu não tivesse a minha equipe, né, os meus funcionários, o Rodrigo, que está lá, né, e me ajuda bastante também, né, realmente, ficaria difícil chegar onde chegamos. Então, está encerrado, né? Se precisar de alguma coisa, estou às ordens para vocês todos aí. Obrigado pela apresentação aí, né? Obrigado pelo atendimento aí. E se precisarem, tem um e-mail da Cláudia aí, qualquer coisa, pode perguntar depois, né? Romero, muito obrigada pela sua apresentação. Ela foi extremamente clara e com exemplos muito palpáveis de projetos, enfim, que você já fez e que provam que sim, essa tecnologia é possível e que ela pode ser replicada pelo Brasil inteiro, né? Se houver o fomento e se houver o interesse das outras pessoas de entender que o problema do rejeito da barragem é um problema, como já se provou um problema, né? Por todos os que a gente já viu acontecendo aí recentemente, e que é um problema que pode ser resolvido de uma forma muito criativa, né? E muito tecnológica, que nem você mostrou aqui pra gente. E hoje a gente está desenvolvendo, fizemos uma parceria, estamos fazendo uma parceria, que depois eu não vou falar aqui detalhes, mas para mulheres também, fazer uns projetos que a gente utiliza o rejeito da mineração, né, só para mulheres. A gente vai fazer uma indústria só para mulheres. A ideia é essa também, que já está sendo avaliada, né, e não foi eu que trouxe essa ideia, foram as pessoas. Depois eu vou divulgar, se permitirem, mais tarde, outro dia, né, eu vou falar sobre esse assunto, que a gente quer falar sobre isso, né,
Então, dá valor à mulher, ao trabalho da mulher também. Né? Usar em produtos menores, né, que a gente pode fazer e que é para valorizar o trabalho da mulher. E aí chegaram algumas perguntas aqui no chat. A primeira delas é uma pergunta um pouco mais técnica, assim. Você saberia dizer o número da lei dessa questão do ICMS que você citou ali mais para trás? Olha, foi até boa pergunta. Eu de cor eu não sei não, mas depois, se quiser, eu posso passar o número da lei que foi sancionada pelo Zema. Tá. Aí, outra pergunta que chegou os rejeitos, você falou pra gente que, enfim, existe uma certa porcentagem dos rejeitos que você consegue colocar nessa mistura do concreto. E aí, eu queria saber se você consegue falar um pouquinho mais sobre como foi definido que os rejeitos conseguem substituir os 100% do agregado miúdo e de que forma fazer essas dosagens dos traços de concreto, já que o rejeito da mineração absorve grande parte dos materiais dessa composição, né? Como é que é o finalzinho? Cortou a ligação, como é que é o finalzinho? Os rejeitos da mineração, eles têm um alto poder absorvente dos outros materiais da composição. Aí eu queria saber se você pode falar um pouquinho mais sobre como é que foi esse processo da definição do traço. Pois é. Né? Isso no início, né? A professora Sofia, o professor Edgar Matilha ali no começo, né? Eles viram que o caso do rejeito do zinco foi fabuloso, né? Então, os resultados foram maravilhosos. Na hora que você misturava, ela percebia que na hora que o agregador do cimento, a gente usou o CP5, né? Agregava junto com o rejeito, nossa senhora, foi uma coisa assim que eles mesmos assustaram com o resultado, né? Então, foi uma coisa assim, não, espera aí, vamos testar, vamos testando. Não, vamos testar de novo. E aí foi testando, não, o resultado é o mesmo, olha que maravilha. Então, quer dizer, agregou um valor que nem mesmo a gente sabia o resultado, não tinha a menor noção, né? Mas, através do conhecimento deles e da certeza do que eles tinham que fazer, fizeram várias vezes para confirmar aqueles testes, né? Aí, não, perfeitamente, isso aqui vai funcionar, é isso aí. Então, agora, daqui a partir de adiante, a nossa tendência é tentar diminuir, talvez, um pouco do cimento, um pouco da brita, para tentar chegar próximo à norma, né, para a gente fazer mais econômico o nosso produto. Né? Isso é o objetivo. Aí outra pergunta que a gente teve aqui é se você consegue falar algum comparativo dos custos entre a alvenaria convencional e o painel modular. Olha, com isso tudo que chegou, normalmente a gente vai chegar entre 20, 25, e conforme for no fritar dos ovos, eu acho que a gente vai chegar próximo dos 30. Mas 20, 25 já está garantido. E aí, sobre aquela placa que você mostrou para a gente que era revestida de azulejo, como é que você faz com a questão do espaçamento entre os azulejos, já que você não usa, né, a argamassa normal, e como evitar que o concreto penetre nessa parte do rejunte entre os azulejos? Boa pergunta. É o seguinte, realmente, quando a gente fez aquele trabalho, o que aconteceu? A gente colocou os espaçadores convencionais, normais, né, na mesa moldadeira, né, colocamos os espaçadores, os azulejos, e colocamos o perfil, né, e jogamos o concreto, vibramos, tudo bem. Boa pergunta. Na hora que nós levantamos a placa, estava cheia de lama de concreto. Então, no dia seguinte, a gente fez no final da tarde, no dia seguinte a gente tirou, levantou, já estava coladinho, né? E a gente pegou uma estopa e foi passando no azulejo e foi limpando o frisozinho do concreto ali, né? Dos azulejos entre um e outro. É claro que, boa pergunta, é claro que o concreto chega um pouquinho mais para cima, mas dá para você colocar desculpa. Tá falando? A massa branquinha que você pode colocar para dar o acabamento final, né? O rejunte, desculpa, o rejunte. Você pode colocar o rejunte, dá para fazer, só que vai ser mais fininho, né? Dá para você fazer sim.
E aí, sobre aquela questão que você estava comentando com a gente sobre os impactos, né, da empresa de vocês e do produto, eu queria saber um pouquinho mais sobre as propostas da startup no que se refere à combinação da economia compartilhada, economia circular e os negócios sociais. Olha, economia compartilhada, a gente está fazendo umas parcerias aqui, dentre elas, com a Edersul, é uma empresa de desenvolvimento regional aqui do sul de Minas, e a BL, Escritório de Arquitetura, né, para desenvolvimento de grandes projetos que irão alavancar negócios, né, e eles propuseram com a gente fazer isso, né, porque entenderam que aquilo era importante para nós, né, e daria para a gente fazer uma coisa diferenciada. O escritório de arquitetura enxergou aquilo como uma coisa inovadora para eles, né? Porque eles, já mais antigo, né, trabalha para o governo, fez diversas obras para o governo aqui de Minas, né? E viu que aquilo pode trazer um agregador de valor muito interessante. Então, para trazer grandes projetos que irão alavancar negócios para as cidades do sul do estado, sul e leste do estado. Então, esse projeto contempla a construção de casas de apoio comunitário, onde utilizaremos rejeitos de mineração na construção, promovendo a economia compartilhada. Isso será um grande projeto como alternativa sustentável, redução de impacto ambiental, geração de emprego e renda, atendendo mão de obra local. No caso da economia circular, o objetivo é criar um núcleo de inteligência para fomentar a importância do reaproveitamento dos rejeitos, visando mitigar os custos relativos à indústria da construção civil. Né? Aí, assim será realizado em 2021 o primeiro Fórum Nacional, né, sobre a economia circular na construção civil. Esse fórum irá desenvolver os três agentes diferentes das mineradoras, indústria da construção e pessoas com interesse em compra de imóveis na discussão e, ao mesmo tempo, dar projeção ao trabalho desenvolvido e ao resultado do impacto gerado. Isso é um negócio muito interessante mesmo. E quanto ao social, né, você perguntou aí, desenvolver uma unidade habitacional popular com conceito inovador, né, que, ao ser disponibilizado no mercado construtivo, se tornará uma nova opção para o segmento, sendo sinônimo de elevada qualidade, baixo custo, favorecendo os programas sociais, direcionado à habitação para as pessoas de baixa renda, não só baixa renda, volto a falar, para alta renda também, que é a mesma coisa, e também problemas de infraestrutura e desenvolvimento enfrentados pelas grandes cidades, né, como aí falado aí do programa Minha Casa Minha Vida. Diante das informações citadas acima, podemos concluir que a empresa se enquadra numa temática, né, de economia circular, como que a gente já comentou aqui na frente, atrás aí, né, compartilhada de negócios sociais, com produzir painéis laminares com rejeito da mineração, e o que contribui para um capitalismo ecologicamente inovador, né, que a gente está trabalhando muito nisso, né, que essa é a nossa garra, né? Mostrar o que a gente pode fazer isso, né? Para agregar valor à nossa sociedade, fazendo grande parte a revolução pelas melhores descobertas, né? Que a gente entendeu que foi uma das melhores descobertas, realmente, né? Sem agredir o meio ambiente. Isso aí é mais ou menos isso. E aí, um pouquinho sobre a aplicabilidade dessa tecnologia, né, no território brasileiro como um todo. Você acha possível que esse sistema construtivo seja aplicado em todas as regiões do Brasil? E se sim, quando que você acha que a gente conseguiria atingir esse patamar da construção, enfim, de um jeito tão tecnológico quanto o que você mostrou aqui? Olha, primeiramente, como o Anselmo falou, né, professor Anselmo, tecnologia muito fácil de ser construída. E, na verdade, ele falou, Romero, eu não inventei nada. Eu só aproveitei o que existia no mercado e somei isso. Então, pode ser construído qualquer encarregado, ou qualquer engenheiro com uma certa experiência, vai fazer isso em qualquer lugar. Não tem menor problema. É muito fácil.
né? Onde tiver o rejeito, podemos construir lá. Ah, não quer construir lá? Não? Então vamos fazer o seguinte, eu levo para lá, pronto, onde for necessário. Eu não atravessei o estado aqui de Minas e levei lá no sul da Bahia, ainda fui competitivo. É claro, eu vou fazer 300 casas. Eu levo lá para o local que quer fazer 300 casas. Quer fazer 500 casas, 1000 casas? Leva a indústria para lá, se for o caso, se for necessário, né? Então, isso vai depender muito da condição que a gente quer fazer. Então, os facilitadores são grandes. Se tiver rejeito lá próximo, que for, a gente tem que testar. Porque cada rejeito tem uma característica físico-química, que a gente tem que estudar cada rejeito. Uns são toxicológicos, outros não. E as pessoas têm que entender isso. Não são todos que são toxicológicos, que fazem mal à saúde. Então, tem que aprender isso. Não são todos que são toxicológicos. Estou frisando isso bem, porque podem entender, de acordo com a mídia aí, andou falando e tal. Tudo bem, alguns podem ser, mas não são todos. É só a gente descobrir e saber aproveitar essa oportunidade que está aqui mole para nós. Está aqui, na verdade, não é nada de rejeito, gente. Isso aqui é um coproduto da mineração. Não tem nada de rejeito nisso. Isso é um coproduto que vai facilitar muito a nossa vida aqui, para o nosso Brasil e para o nosso estado de Minas Gerais também. E aí, a última pergunta, só para fechar, você falou para a gente que a vantagem percentual desse custo, na pergunta anterior, seria mais ou menos de 20% a 25%, e aí você saberia falar mais ou menos o quanto desse percentual é por causa da modularidade do painel, ou o quanto desse percentual é por causa do uso dos rejeitos substituindo os agregados? Olha, boa pergunta. Normalmente, a gente já era competitivo. Independente disso tudo está acontecendo, né? Senão eu não estaria aqui 10 anos tocando essa coisa, né? Por que o Estado estaria me comprando, fazendo obras sociais, posto médico, posto de saúde, né? Fazendo obras aí no Rio de Janeiro, atravessando o Estado aqui, né? Tem o Shopping da Tijuca também, que eu fiz lá 6 salas de cinema no Shopping da Tijuca, aí no Rio, né? Foi a única solução que conseguiu dar certo lá, né? Levantei, concretei lá em cima no Shopping da Tijuca para fazer as 6 salas de cinema, porque lá o problema de vento era grande, então foi o único processo que deu certo, né? Então, eu já era vencedor com relação ao custo-benefício, porque o backup financeiro era muito rápido, né? Então, como eu construo uma casa com 4 pessoas, 3 a 4 pessoas em 2 dias e meio, aproximadamente, 3 dias, dependendo da casa popular, né? Imagine você que você construi uma casa, vai ficar faltando os acabamentos, né? Que é o azulejo, piso, essas coisas, né? Olha o backup financeiro que você tem e você construiu outro processo construtivo convencional, né? É essa a diferença, né? Não estou falando dos outros processos. São maravilhosos, perfeitos, funcionam bem, perfeitamente. Não tem nada contra isso, não. Estou falando do meu processo, que eu sou veloz construtivamente e trago um recurso financeiro para o bolso de quem está construindo. O que é? É o tempo de entrega. É muito rápido. O dinheiro entra rápido. Você gasta rápido, assim, com 1 mês, praticamente sua casa está pronta, acabada, né? E você já está com o dinheiro no bolso de novo, né? Você vende e o seu dinheiro já está no bolso, porque a pessoa vai ter que pagar ou vender em função da caixa econômica, né? Então, quer dizer, o seu gasto, o seu recurso financeiro, o backup do seu financeiro é muito rápido. Essa é a vantagem também, né? Bom, pessoal, infelizmente nosso tempo está acabando. Romero, muito obrigada pela sua apresentação e pelo seu tempo aqui dedicado ao nosso movimento. Eu agradeço também a todos os que participaram e estiveram aqui com a gente. Foi um grande prazer interagir com vocês dentro desse ambiente maravilhoso que é o Todos pela Construção. Nossa proposta é disponibilizar 100 conteúdos de 60 minutos, todos online e gratuitos. Eles já estão disponíveis no canal do YouTube e nas redes sociais Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. É uma iniciativa da ConstruLearning, uma joint venture entre a Etos Soluções e a ConstruLiga. Fiquem de olho na nossa agenda, participem dos cursos e sigam a gente em todas as redes sociais. Um grande abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado a todos.